Fluminense enfrentou o Vitória na tarde de sábado e o que era mais importante aconteceu. A vitória veio, os 3 pontos vieram para o Maracanã e o Fluminense vai enfrentar o Lanús na terça-feira com 3 pontos na bagagem ao voltar para o Rio de Janeiro. O objetivo principal era o Fluminense vencer. E um objetivo secundário era o Fluminense convencer. Só que convencer não vem convencendo. E esse jogo mostrou mais uma vez. Entre erros de juízes e entre erros de Renato Gaúcho, o Fluminense conseguiu ganhar apesar desses dois. O Dudu, aquele jogador do Vitória que foi expulso, ele poderia ter sido expulso uma jogada antes ou mesmo 2 jogadas antes. Sobrou um cotovelo na cabeça do Lima, o que fez ele sair machucado do jogo. Depois sobrou, na verdade, um cotovelado, uma jogada no Fuentes. E novamente ele não foi expulso, mas aí foi no Canóbio em que foi expulso. Só que aí o juiz ficou pensando, eles estão com a menos, vamos tentar equilibrar isso daí. Ele foi dar um cartão amarelo, bem dado cartão amarelo para o Igor Rabelo, apesar das circunstâncias naquele momento, ele ter dado vantagem e deveria ter dado o cartão amarelo depois. Ele deu a vantagem, depois cancelou a vantagem, porque a bola era nossa, e a falta do Igor Rabelo foi num lance em que não estava mais com a bola. Ele poderia ter voltado e dado o cartão amarelo num outro momento. O Igor Rabelo estava mal. O Igor Rabelo estava muito mal, errando todos os lançamentos dele, errando o domínio, comprometendo a parte defensiva do jogo. Então eu acho que aquela expulsão ali foi, não vou dizer necessária, mas ela iria acontecer de alguma forma ou de outra, a não ser que o Renato Gaúcho tivesse tirado ele, coisa que eu acho que não aconteceria. Aconteceu a expulsão e ele já estava jogando mal, como eu acabei de dizer, e aí vem um outro erro. Primeiro foi o erro da expulsão do Igor Rabelo num lance completamente normal de jogo. Se todos os juízes fossem dar cartão amarelo para uma jogada daquela, cara, ia ter expulsão, umas 2 expulsões por jogo. O Igor Rabelo, ele nem olha no jogador, ele fica olhando o tempo inteiro a bola. Aí o Renato Kaiser, ele vem na direção do Igor Rabelo, finge que tomou uma truncada na cabeça e aquilo, cartão amarelo para o Igor Rabelo. Da próxima vez, fique observando, porque tem jogador que é mandrake, tem jogador, e o Fluminense não é mandrake. Eu, enquanto estava reagindo aos lances da partida, eu sempre fico comentando, os jogadores do Fluminense têm que aprender a tomar uma entrada, dar um berro, ficar rolando, tomou uma truncada, ficar rolando. Não, tem jogador do Fluminense que toma carrinho, quase quebra a perna, 5 segundos depois já está levantando como se não tivesse acontecido nada. Os juízes, eles no Brasil, eles infelizmente reagem a esse tipo de teatro dentro de campo, E o Candansan, acho que é esse o nome dele, foi bem assim, Quem gritava mais era falta para eles, tanto que ele truncou a partida inteira, dava falta que não era falta, quando era falta pra gente ele não dava, mas ele foi ruim para os dois lados. Então, se o Fluminense tivesse tomado um empate, não seria só erro dele, teria sido erro também do Renato Gaúcho. Se o Fluminense tivesse feito o segundo gol, teria sido feito um segundo gol apesar do Renato Gaúcho. À volta do segundo tempo, o Fluminense trouxe Manuel, que nem jogou mal não comprometeu, teve um errinho ali que poderia ter gerado um gol, mas não comprometeu muita coisa, mesmo porque impossível a zaga do Fluminense hoje não comprometer. Tá muito mal a zaga do Fluminense hoje, tá muito mal. Se você observou, se você assistiu o jogo inteiro, você pode ter percebido que às vezes tinha 2 zagueiros do Vitória, e a Fluminense ia 1, 2, 3 jogadores contra essa zaga do Vitória, que era às vezes 2 ou 3, e não levava tanto perigo quanto o Vitória com 2 ou 3 e o Fluminense com 5 ali dentro da área. Eles sempre conseguiam encontrar algum jogador desmarcado que conseguia finalizar dentro da área. Foi bizarro, foi um show de horrores a parte defensiva do Fluminense, e nem acho que seja por conta de Ignacio e Manuel, mesmo porque Ignacio já jogou muito esse ano mesmo,
Manuel nem tanto, mas não tem o mesmo ritmo de jogo de outros jogadores, como o Thiago Silva, como o Freitas e o Ignacio, que já vem jogando. Eu teria entrado com o Davi Schwindt, que tem mais vitalidade do que o Manuel, mas o Manuel tem força, então, né, entrou no segundo tempo, então aí eu de menos. O maior erro dele, Renato Gaúcho, se deu por conta de tirar o Lescano. Quando ele tira o Lescano, né, o Fluminense que estava jogando um 4-3-3 começou a jogar no 4-2-3. Como é que você joga, como é que você ganha uma partida, né, por sorte, num dia em que o Fábio estava mais uma vez brilhante, mas como é que você ganha uma partida com dois no meio? Aí você tinha tirado já o Serna para colocar o Lavega e do outro lado tinha o Canóbio. Eles não iam para o meio, eles ficavam na ponta, muito provavelmente por conta de ordem do Renato Gaúcho. Protege lateral, protege lateral. Eu queria muito, como todas as jogadas vinham pela lateral direita, eu queria que o Canóbio tivesse ido para o outro lado, já que o Canóbio estava esgotado, principalmente depois da vinda do Júlio Fidelis. O Lavega estava mais descansado, conseguiu correr mais do que o Canóbio e parte dos ataques era para o lado de lá. Então você dá mais liberdade para o jogador que está mais descansado e deixa o Canóbio simplesmente ali na parte defensiva sem ter que ficar subindo. Ou seja, ele não fez nem uma coisa nem outra. O Fluminense ficou perdido no meio do campo. E aí quando você pensa em, beleza, agora ele vai trocar, vai tirar um Cano que zero à esquerda. Cara, às vezes ele faz um golzinho, mas eu já venho falando do Cano já há muito tempo, que o Cano não rende mais. Infelizmente, o Cano de 2022, 2023, ele acabou. Agora é só gratidão, o Cano está jogando por gratidão. Porque o Cano, ele não marca o jogador com a bola, o Cano, ele simplesmente fica observando o jogador que está com a bola, andar para lá, andar para cá, e ter uma possibilidade de toque sem ninguém atrapalhando ele. E aí quando é para ele estar próximo da área, igual no lance do Júlio Fidelis, o Júlio Fidelis ele foi, o Cano ficou basicamente parado, o Cano não foi correndo, não foi dar oportunidade para fazer uma tabela ou puxar a marcação para o Júlio Fidelis ter maior condição, ou de dar o passe, ou de chutar com o gol mais livre. Não fez nenhuma coisa nem outra, o Júlio Fidelis chutou para fora num belo lance ali, que se vai gol era golaço, já era titular no lugar do Guga, que o Guga inclusive já era para ser reserva já algumas partidas. O Lavega, que entrou melhor do que o Santos Moreno, né, entrou nas 2 ou 3 partidas que jogou, entrou melhor do que o Soteldo, mas não é muito difícil você entrar melhor do que o Soteldo, já que o Soteldo não faz nada em campo, só cruza, ele parece um cachorro num cio. Né? Soteldo é um cachorrinho, não sei, um pug, porque ele é muito pequeno, né? O Soteldo é um pug, só cruza. Não é possível, parece um cachorro e é um cachorro pequeno, né? Porque só cruza, só corre e cruza, só corre e cruza. Esse é o Soteldo. Não é possível como o técnico do Fluminense não consegue ver isso. Não. E aí eu gostaria de fazer aqui com vocês uma pequena comparação entre o Renato, o Mano e o Diniz. O Diniz, eu vou fazer 3 comparações, né, específicas, que é a Diniz 22, 23 e 24, com o Renato desse ano e o Mano. Eu só vou comparar aqui o Campeonato Brasileiro. Beleza? O Renato, nas 22 partidas, teve 6 partidas sem sofrer gol. O Mano, nas 23 partidas que ele jogou, teve 13 partidas sem sofrer gol. Cara, mais do que o dobro na mesma quantidade de partidas. O Mano, defensivamente, era infinitamente melhor do que o Renato. Pra você ver, você podia não gostar do Mano, eu também não gostava do Mano porque eu queria ver um Fluminense mais pra frente. O Mano é muito melhor defensivamente do que o Renato, mas muito melhor, né? Às vezes dava um bugzinho porque o Fluminense esse ano já estava diferente do que o Fluminense do ano passado. Sim, todo ano é diferente do ano anterior, né? Mas ainda assim, o ano de 2023 foi muito melhor defensivamente do que o Renato, né? Ao ponto de que em 2023 o Diniz, em 38 rodadas, teve 12 jogos sem sofrer gol. O Mano em 23 teve 13 partidas sem sofrer gol. Né? Em 2022, o Diniz, aquele melhor ano do Fluminense, em 2022, o Diniz nas 38 partidas teve 14 jogos sem sofrer gols.
14. Né? E aí tem os pontos negativos, porque o Mano ele não é muito bom na arte de fazer gols. Mas em 23 partidas o time do Mano, o Fluminense do Mano, ficou 6 jogos sem fazer gols. O Renato, em 22 partidas, teve 5 jogos sem fazer gol. Claro que a gente está pegando apanhado geral, né? Porque esses 5 jogos sem fazer gol do Renato foi pós-mundial. Você tem Cruzeiro, você tem Cruzeiro, você tem Palmeiras, você tem Flamengo, você tem o Corinthians e você tem o Santos, ou seja, tudo jogo pós-mundial. Ah, você está fazendo recorte pós-mundial. Ué, não é campeonato brasileiro só porque deixou de ser campeonato brasileiro porque é pós-mundial? Não, continua sendo campeonato brasileiro. Né? Ele começou a se achar o melhor treinador do Brasil porque ele conseguiu chegar às semifinais, e aí quando de fato a gente começou a pensar, caraca, será que dá? Aí ele vai e toma uma porrada de 2-0, que isso não foi maior, porque o Chelsea meio que deu uma segurada, o Palmer começou a querer brincar. Voltando, já o Diniz de 2024, nas 13 partidas não teve um único jogo sem fazer gol, né? Ele teve 7 partidas sem fazer gol nenhum. A Diniz de 24 foi uma negação. Mas uma outra estatística importante, né? O Renato, ele precisa de praticamente 4 jogos para ficar um sem tomar gol. O Mano era 2 jogos para um sem tomar gol. O Diniz era 3 jogos, né, de 2023 e de 2022, eram 3 jogos para ficar um sem tomar gol. Ou seja, defensivamente, até o time do Diniz de 2022 e de 2023 jogando a Libertadores era melhor defensivamente do que o do Renato. Né? E quando a gente fala de gol, na quantidade de partidas para não se fazer gol, quanto maior a quantidade de partidas que eu vou dizer para vocês, né, melhor, porque você faria gol toda a partida, né? Mas em 38 rodadas, o Diniz de 22 ficou 9 partidas sem fazer gol. De 2023, o Diniz ficou 12 partidas sem fazer gol. O Mano ficou 6 em 23 e o Renato ficou 5 em 22 partidas. Ou seja, são números muito parelhos, né? O Diniz precisava de 4 partidas para uma sem fazer gol. O Renato, 4 para um não fazer gol. O Mano, 4 para um não fazer gol. E o Diniz de 2023 era 3 partidas para um sem ficar fazer gol. Ou seja, muito parelho, né, nessa questão de gols pró. Ou seja, ofensivamente, os 3 estavam muito semelhantes. Apesar da quantidade de gols, né, do Mano ser menor do que a do Renato, do que a do Diniz de 2022 e 2023, né, ele fazia um gol e ganhava e não comprometia defensivamente. Já o Renato, ele tenta segurar 1-0, comprometendo todo final de jogo. Né? Eu não sei se você está gostando do Renato pós-mundial, mas eu não estou gostando nem na Copa do Brasil, nem na Sul-Americana e nem no Brasileirão. Não sei se você concorda, eu queria saber a tua opinião, se está gostando do Renato pós-mundial. Nada a reclamar dele antes do Mundial. Quer dizer, nada exagero, mas tipo assim, concordo 90% com o que ele fez antes do Mundial. Que agora eu discordo em quase 90%. Porque ele tem feito muitos erros. Né? E um deles, muito grave nessa partida, foi ter tirado o Lescano e a gente ter perdido completamente o meio campo. Não tirar o Cano, que não está entregando nada, né? Onde ele poderia ter tirado o Cano, ter colocado o Fidelis e deixado o Guga marcando no meio de campo. Deixa o Guga sem ter que correr, ficar ali marcando os jogadores e deixa o Fidelis livre para correr com a bola junto com o Lavega. Dá liberdade pro cara para ele não ter que ficar marcando. Coloca ele mais como um ponta e deixa o Guga travado, mas tirava o Cano. O que ele pensou? Vou deixar um atacante para segurar o zagueiro. Cara, o zagueiro estava jogando na intermediária do Fluminense, para tu ter uma noção. Era impossível você conseguir reter alguma coisa ali do Cano que não fosse simplesmente ficar andando ali na intermediária defensiva. Né? E eu gostaria de fazer uma analogia aqui com vocês. E se você por acaso discordar, tudo bem, deixe seu comentário se você acha que o que eu estou falando aqui é um monte de merda. Mas imagina o seguinte, o Renato recebe 1,5 milhão, ele e a comissão técnica juntos, né, por mês, para tomar as melhores decisões, e ele sempre está cometendo decisões que comprometem a partida negativamente.
Ele cometeu um erro negativo, né? Ele fez um erro certo, colocar o Lescano na Vega, os dois entregaram ali no final do primeiro tempo, tanto que foi com a entrada deles que saiu o gol. E aí depois ele tira o Lescano e o Fluminense simplesmente para. Foi um gol do La Vega, inclusive, que foi anulado, e que basicamente ele dizia que o La Vega e o Lescano não estavam prontos e o Soteldo estava, né? Então, quem fez gol primeiro com menos minutos, o Soteldo ou o La Vega? Ah, mas o Fluminense estava jogando contra um time, o Soteldo é o Santos. O Santos tomou 6-0 do Vasco. Mas quem está recebendo 1,5 milhão para fazer os melhores é o Renato. O Renato, ele não estuda a estatística, parece, né? Ele não estuda estatísticas dos jogos para saber qual é o melhor lugar para um determinado jogador fazer e tal, essas coisas assim. Parece que ele não estuda. Parece que ele ainda vive no passado do futebol, né? Porque o presente agora é análise de mapa de calor, de quantidade de desarmes, essas coisas todas que um jogador sempre tem ali mensurado, medido para ele na mão dele. Ele não precisa pagar alguém para fazer isso. Todas as informações tem de graça, você está cansado de ver aqui no meu canal. Então é isso, na minha opinião, o Renato está fazendo nesse momento um trabalho muito fraco, né? A gente veio com a classificação na Sul-Americana, viemos em um jogo que o América de Cali, o Fluminense podia ter levado 2, 3, 4, 5-0 de lá para cá para colocar o reserva no Maracanã. Não, a gente tomou um primeiro gol lá em que deixou tudo aberto, que a gente teve que jogar com o titular aqui. E aí foi 2-0 aqui, que depois o time simplesmente parou de atacar. E eles também não queriam fazer, porque estavam com medo de tomar 3, 4, 5-0, só que o Fluminense não queria fazer 3, 4, 5-0. Não queria. E aí contra o Lanús, assim como vários outros jogos, tomar gol no finalzinho, né, justamente porque ele pensando, vou manter ali esse 0-0, esse 1-0 nosso, compromete a defesa mesmo, porque vai todo mundo desorganizado no momento que não era para ir. Então é isso, obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui, um ótimo dia, né? Um bom domingo, um bom final de semana. O Fluminense pelo menos não atrapalhou o nosso descanso, não fez a gente ficar, caraca, o Fluminense perdeu, ficar com aquela irritação durante a noite. Não sei se você vai ver esse vídeo agora à noite ou amanhã de manhã, mas de qualquer forma, deixe seu comentário, segue o canal, até a próxima, tchau, tchau.